Bora fazer um raio-x entre a Petrobras e os seus pares estrangeiros. Segundo o relatório do BTG, o mercado está precificando o desconto além da conta. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. A gente já sabe que o petróleo sentiu os efeitos da guerra tarifária e do aumento da produção da OPEP, que representou um ponto de vulnerabilidade para o Brasil, que ele depende fortemente dessa arrecadação ligada à exportação de petróleo. Então, desde o dia 2/4, houve uma queda bem acentuada de 13,6% e durante a semana passada o petróleo praticamente permaneceu estável. Rapidamente falando das maiores quedas de ações da semana, praticamente todas as petroleiras da Bolsa de Valores brasileira encontram-se aqui. A Petro 3, ações ordinárias, caiu praticamente 10%, Petro 4, preferencial 7,4%, a Petro Recôncavo caiu 5,71% e a Brava Energia 5,56%. E esse é o menor patamar do preço do petróleo dos últimos 3 anos. Aqui nesse gráfico da Genial, a gente observa alguns pontos que fizeram o preço do petróleo oscilar. A guerra de preços entre a Arábia e a Rússia fez o petróleo despencar até os $20. Esse preço fica praticamente inviável para as outras petroleiras brasileiras, além da Petrobras, produzirem petróleo com lucro, porque o preço de extração de petróleo das demais petroleiras é muito mais alto do que da Petro. A Petro gira em torno de $6,30 por barril, enquanto as demais petroleiras giram em torno de $11 a $13. E a última vez que nós vimos o preço do petróleo em $60 foi próximo de dezembro de 2021. Logo depois houve a guerra na Rússia e Ucrânia, o preço disparou, crescimento fraco da China, o preço arrefeceu e depois do ataque aos petroleiros no Iêmen, o preço subiu novamente e após essa guerra comercial com a China, o preço vem despencando. Falando um pouco das previsões entre 2024 e 2025, segundo o relatório do BTG Pactual, o preço sobre lucro do petróleo encontra-se em 4,3%, porém a previsão de crescimento para 2025 fica em 133% versus 2024, então a gente pode estar observando uma certa oportunidade. Apesar do setor consolidado encontrar-se em 4,6%, a Petrobras encontra-se com um preço sobre lucro em torno de 14%, então essa pode ser uma boa oportunidade para a gente entrar na Petrobras. Quero mostrar mais alguns índices para vocês nos próximos slides, falando mais especificamente da Petrobras. Segundo as projeções da Genial, eles acreditavam entre 2025 e 2029 uma queda no preço do barril de 73 para $69, porém, após essa queda recente, eles mudaram a previsão de 63,9 subindo até 65 em 2029. Falando sobre dividendos regulares, eles acreditavam que os dividendos das petroleiras pagariam de 9,6% a 12% até 2030, porém, após essa queda recente, eles acreditam que o dividendo vai despencar para 7,6%, porém com o passar dos anos deve se recuperar. E falando um pouco do custo de extração de cada uma das petroleiras brasileiras, a Petrobras tem um custo de extração de $6,30, a Prio de 11, Petro Recôncavo de 14,50 e a Brava Energia seria maior e a que mais seria impactada por essas tarifas e o preço do petróleo nesse fator mais baixo. Um custo de extração de $17,50. E só um disclaimer que eu gostaria de mostrar para vocês, o preço de custo de extração do pré-sal é de apenas $4 o barril e 70% da produção da empresa provém do pré-sal. Então é onde a Petrobras realmente tem uma margem avassaladora versus seus pares. E percebam que interessante essa tabela que relaciona o preço do barril do petróleo com o CAPEX, os investimentos da Petrobras. Segundo projeção da própria empresa, a Petrobras investiria 18,5 bilhões em 2025 e com o preço do petróleo em torno de 60 a 65, poderia pagar de 9 a 9,8% de dividendos. Porém, a Petrobras adiantou alguns investimentos que seriam feitos em 2025 para 2024, então eu acredito que a Petro vai investir em torno de 15 bilhões e com o preço do barril entre 60 e 65, a Petro poderia pagar em torno de 10% de dividendos, porém com essa queda recente do preço do petróleo, a gente ainda não sabe como que os executivos e como que a empresa vai reagir. Agora, fazendo um comparativo entre a Petrobras e os seus pares estrangeiros, a Petro hoje tem um EV sobre EBITDA para 2025 de 3 vezes,
um preço sobre lucro para 2025 de 4,2%, dividendos em torno de 13,5%, um ROI de 26% e com as reservas atuais de 11,4%, a produção sobre reserva ainda haveria 13 anos de produção com as reservas atuais. Olhando seus pares privados, um EV sobre EBITDA de 4,9%, um preço sobre lucro de 11,6%, um ROI de 12,9% e olhando as estatais estrangeiras, um EV sobre EBITDA de 3 vezes, um preço sobre lucro de 8,3% e o rendimento de dividendos em torno de 7%. Então, fazendo um comparativo entre a Petrobras e os seus pares privados, a Petro teria um desconto no EV sobre EBITDA de 60%, 175% de desconto no preço sobre lucro e os dividendos muito maiores da Petrobras, em torno de 9,2% de diferença e um ROI também da Petrobras muito mais elevado. A diferença de 14,1%. Olhando a produção sobre reservas, a Petro teria mais de 3 anos em produção em reserva e também, mesmo olhando seus pares estatais e estrangeiros, a Petro praticamente não teria um desconto no EV sobre EBITDA, porém no preço sobre lucro há um desconto de 94%. Os dividendos, a Petro está pagando 6,6% a mais. A Petrobras é mais rentável em 12,3% e olhando a produção sobre reserva, a Petro teria 3,7 anos a mais em produção e reserva. E isso sempre vai acontecer, pessoal. A Petrobras sempre vai ter um desconto entre seus pares privados, porque o pessoal tem receio da interferência governamental em empresas estatais. E sobre seus pares estatais, a Petrobras também vai ter um desconto um pouco menor, justamente por causa desses riscos de interferência política, de ingerência, de utilizar as empresas para meios fora do contexto, que não são o core da empresa, então esse desconto sempre vai existir. E aqui são os pontos de atenção que a Genial destaca para a Petrobras. Eles concordam que sempre vai haver um desconto, eles apenas discordam da magnitude desse desconto, mas aqui tem alguns pontos de atenção que eles colocaram. O plano de expansão 2025-2029 para alguns segmentos que julgam pouco alinhados ao core business da empresa, como aquisição no segmento de refino e petroquímico. Esse foi um grande problema que a Petrobras teve na época de 2013, 2014, que estava havendo aquela ingerência política, começou a comprar pontos que não são alinhados com o core da empresa. O core da empresa é a atividade principal dela e hoje a Petro se destaca na extração de petróleo. Ponto 2. Maior restrição de distribuição de dividendos após a alteração do estatuto. E o que foi a alteração desse estatuto? O excesso de recursos gerados após o dividendo estabelecido deve ser alocado em reserva de remuneração aos acionistas para pagamento de mais proventos ou incorporação ao capital social. Esse é o ponto de atenção que eles colocam aqui, porque antes dessa alteração, todo o lucro excedente seria pago aos acionistas em forma de dividendos. Porém, depois dessa alteração, eles podem optar por incorporação ao capital social e não ao pagamento de dividendos. Mudança na lei das estatais em dezembro de 2022. Que flexibilizou o critério e abriu espaço para indicações políticas e possíveis investimentos em segmentos como gás natural, que aí retorna ao ponto 1, que seria você comprar pontos que não são alinhados ao core da empresa, ao principal da empresa. Mas percebam, pessoal, que a queda das últimas semanas foi uma queda muito baixa ainda, comparando com outras quedas recentes. Desde 2016, a Petrobras já chegou a cair 70%, 65%, 50% em 2019 e atualmente a queda é de 17,2%. Então, uma queda perfeitamente normal, pode ser um bom ponto de compra, pode estar acontecendo uma promoção, mas não precisa de ficar 100% animado, vender tudo para colocar na empresa, porque essa é uma queda pontual, uma queda normal. Pode ser que caia mais ainda, pode chegar até mesmo essas quedas de 70%, 75%. Então não sai vendendo tudo, vai olhando. Logo a Petrobras deve soltar os resultados do primeiro trimestre de 2025, então vamos acompanhando para a gente ver como que a empresa vai reagir a essas tarifas e a essa oscilação no preço do petróleo. E a gente pode perceber que a empresa dos últimos 10 anos tem se reestruturado, principalmente com a elevação do preço do petróleo. A empresa se reergueu, saindo do preço de R$ 1,27 até chegar nesses preços atuais de R$ 31, R$ 32. E apenas uma simulação, se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos, hoje você teria R$ 7.731. Então realmente foi uma das maiores altas da Bolsa nos últimos 10 anos.
Aqui um trecho da minha planilha pessoal. O lucro líquido de 2024 da Petro foi de 36 bilhões, então daria um PL em torno de 11,22. O lucro líquido projetado eu deixei em 38 bilhões, porém a própria empresa revela que se forem excluir os eventos não recorrentes de 2024, o lucro líquido teria sido de 103 bilhões, 3 vezes maior que o atual. Então o PL da Petrobras hoje ficaria em torno de 4. Porém eu quis ser bem conservador, quis manter esse lucro líquido para 2025. Durante o ano eu vou ajeitando a minha planilha, vou ajustando ela, conforme os relatórios trimestrais forem saindo, a própria empresa vai nos falando o lucro líquido que ela projeta. Então o PL projetado hoje ficaria em torno de 10,6, 26% em relação à média dos últimos 10 anos. O dividend yield esperado, que eu acredito para a Petro, seria em torno de 14%, porém com essa queda no petróleo, pode ser que a empresa seja um pouco mais conservadora e pode pagar em torno de 9 a 10%, que já seria um ótimo dividendo para a gente colocar no nosso bolso. E hoje a Petrobras é a 13ª maior petroleira do mundo. O preço sobre lucro atual encontra-se em torno de 11. Durante esse estudo, o preço sobre lucro encontrava-se em 14, porém o atual é de 11. E se olhar os eventos não recorrentes, excluindo os eventos não recorrentes, o preço sobre lucro da Petro ficaria em torno de 4, que seria o preço sobre lucro mais amassado dentre as maiores petroleiras do mundo. Mas me conta aqui, pessoal, você está fazendo algum movimento durante essas quedas? Está comprando Petro ou prefere aguardar um pouco antes de fazer aquisições? No mais, deixa um ótimo dia e um grande abraço.